Pré-candidato, falando nisso, hoje mais cedo o senhor esteve no bairro Coroadinho, aqui em São Luís, e uma fala sua chamou a atenção. Vamos acompanhar. Pessoal, o Pedrinho me trouxe para gravar em Coroadinho, uma favela aqui em São Luís do Maranhão. E é uma filial do inferno, tá? A quantidade de cachorro morto que tem aqui, no meio da rua, cara. Eu vi 3 cadáveres de cachorro. Um lugar tomado pelo crime. Cara, isso aqui é uma filial do inferno. Isso aqui é uma filial do inferno. Após esse vídeo que gerou uma grande repercussão aqui no Maranhão, uma página que se diz representar os moradores do bairro Coroadinho divulgou uma nota de repúdio, afirmando que as declarações foram desrespeitosas e que a comunidade não aceita ser usada como palco político. Como o senhor vê essa situação? Eu acho muito humilhante para essa comunidade ser representada por um tipo de associação que ela própria faz durante o período eleitoral. Abertura de espaço para político malandro e político vagabundo que compra voto nessa comunidade e mantém o que eu disse. Esgoto a céu aberto, lixo jogado no chão, pessoas, eu tenho imagem de tudo, pessoas catando lixo, lavando a mão no esgoto ali, restos de cachorro que morreu sendo jogado no meio da rua, 5 facções disputando espaço ali, e não é uma, não é duas, são 5 facções. Se isso não é uma filial do inferno, eu já não sei mais o que é. Essas pessoas, associações, influencers, eles querem fazer o morador dessa região crer que isso é normal e que essa pessoa tem que ter orgulho. Tenho orgulho de viver controlado pelo tráfico, tenho orgulho de andar sobre o esgoto, eu tenho orgulho de não ter título de propriedade, eu tenho orgulho de ter analfabetismo graçante, andando pra lá e pra cá. Eu tenho orgulho, a taxa de homicídios nessa região, Coroadinho, em 2014 foi de 80 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso é 10 vezes a taxa de homicídio na Ucrânia, que tá em guerra. E essas pessoas querem que isso seja normal. Eu acho um absurdo, mantenho que é um absurdo, e se for presidente da República, eu vou transformar isso em bairro. Um bairro. Eu não vou manter aquilo como favela. Mas eu tenho orgulho de que é uma favela. Você tá errado. A população nem sempre tá certa. A população, às vezes, compra orgulhos de coisas erradas. Ninguém tem que ter orgulho do que eu vi ali. Ninguém tem que ter orgulho do lado de um ponto de ônibus em que criança pega ônibus para ir pra escola, tem 5 cadáveres de cachorro morto e um homem tava trazendo uma sacola, um outro cachorro morto para jogar ali. Ninguém tem que ter orgulho disso. A gente não tem que ter orgulho do errado. E no Brasil tem um discurso coitadista, a gente tem que ter orgulho do errado. Não, mas ele ali é a nossa favela. Tá errado, ninguém tem que morar em favela. Mais de 30% da população de São Luís mora em favela e o prefeito aqui da cidade ainda quer concorrer para governador. Esse homem tinha que ter vergonha na cara. Aí vem esses influencers querem reclamar, reclamem o quanto quiser. Eu vou me tornar presidente da República e eu vou acabar com as favelas no Brasil. E vou acabar com favela no Coroadinho. Vocês vão morar em bairro decente, em casa decente, sem crime organizado. Eu vou matar os bandidos, todas as lideranças do crime organizado, o bonde dos 40, vou dar um nome aqui, bonde dos 40, eu vou matar vocês. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Ninguém tem que ter medo de dar nome às coisas como precisa ser dito. Assim como eu vou destruir o crime organizado, favela tem que virar bairro. Favela não tem que ser objeto de orgulho, tem que ser objeto de obra, de reforma. Falando nisso, o senhor acha que o governo do Maranhão está no caminho certo ou estagnou? Não está no caminho certo. O estado do Maranhão precisa de uma intervenção urgente. O atual governador, eu não sei o que ele está fazendo na vida. Eu tô vendo as estradas no sul do estado. Como é que o cara pode ser um governador? Igual eu falei agora, eu falei do prefeito, né? O Braide, ele quer ser governador. Eu fui olhar ali, esse bairro Coroadinho, uma favela, tudo largado no chão. Como é que um cara que larga o lixo todo, não tem uma coleta decente ali, quer ser candidato a governador? Ao mesmo tempo o Brandão quer fazer sucessor, foi olhar as estradas. Um homem desse não tem condições morais de ser candidato a nada. Um cara que tem, no meio de uma estrada, uma cratera em que as pessoas caem dentro da cratera. Eu vi motociclista contando história, ele caiu inteiro dentro, cabia a moto dele e ele inteiro dentro da cratera. E aí o governador, não, eu tenho um plano, vou eleger meu sucessor, aí faz aquelas danças, chama cantor. Que é isso? Todos esses caras tinham que ser interditados. Essas pessoas não têm condições, não é nem intelectuais, elas não têm condições morais de ser governador de nada. Esse Brandão é uma vergonha. Eu volto a colocar para todo mundo que está nos assistindo. Existe uma coisa que chama o mito da caverna do Platão, que é assim, quando você está vendo só uma coisa, você acha que o mundo é isso. Todo mundo no Maranhão olha para a realidade no Maranhão e acha, é normal ter um cachorro morto do meu lado, no meio da rua. É normal ter tanto buraco assim. Não é normal. Eu falo isso para você que mora aqui. Não é normal. Não aceite isso. Outros lugares do Brasil, até mais pobres do que o Maranhão, se vive melhor do que aqui. Vocês são roubados pelos seus políticos aqui. Isso é inaceitável. Como o senhor avalia o atual cenário político do Brasil? É triste, né? É triste. O cenário político do Brasil é o maior escândalo de corrupção da nossa história, que é o escândalo do Banco Master, pegando gente de todos os lados. Descobriram agora que o Caiado, pré-candidato a presidente, inclusive um cara que eu admiro, participou comigo do impeachment da Dilma, agora ele também recebeu o Vorcaro e foi convencido a Vorcaro
pelo cara mudar de certas posições. Falamos do escândalo do INSS, que envolve boa parte da classe política, inclusive a família do atual presidente da República, o Lula. Aí a gente olha os dados e os indicadores do Brasil, o Brasil vai para uma crise que ele vai quebrar nos próximos 2 anos se nada for feito. Segurança pública, o crime organizado tomando todos os estados, especialmente do Nordeste. Rankings internacionais de educação, Brasil caindo pelas tabelas, desempenho horroroso. Então nós estamos muito mal, o cenário político é muito ruim. E aí o que as eleições têm? As eleições mostram Lula concorrendo para a reeleição, graças a Deus as pessoas despertando, e eu tô rodando no Nordeste, e eu tô vendo aqui no Nordeste as pessoas despertando para o problema que é o lulismo, o fato que eles não têm nada a entregar. Flávio Bolsonaro, que é membro de uma família que é envolvida em escândalos de corrupção, ele próprio é envolvido em escândalos de corrupção, é um homem muito problemático, um péssimo parlamentar, preguiçoso, não sabe votar. Toda vez que vota errado, ele fala que não leu, que se esqueceu ou que apertou o botão errado. Votou agora numa agenda completamente contrária dos eleitores dele e estava negociando agora a nomeação do Messias, que é o Bessias, que é um aliado do Lula, para o STF. Ou seja, os nomes são muito ruins, infelizmente. Então o cenário do Brasil é se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Só que tem a gente para enfrentar o bicho. E eu tô rodando o Brasil para despertar as pessoas para esse problema que nós estamos vivendo. Falando em despertar, o senhor acha que ainda a população brasileira está muito presa ainda ao lulismo, ao bolsonarismo? Em parte sim. Em parte sim, porque em qualquer lugar do mundo você trabalha com o fla-flu, que a gente chama, né? Você tem um ou é o outro, e é fácil pensar com essas categorias. A gente vai ver até em livros religiosos, tem Deus e tem o diabo, sabe? Tem Jesus, tem Lúcifer, você tem esse dualismo, e esse dualismo não tem que existir. O dualismo não tem que existir, primeiro porque o diabo não tem que ocupar espaço em nada. E o que eu falo para as pessoas é, de um lado você tem o capeta, que é Lula, e do outro você tem o Judas, que é o Flávio Bolsonaro, que é a família que trai as pessoas. Então nós temos que ter um outro caminho. E não é nem terceira via, é a única via. Quais são os problemas do Brasil, independente se você é de esquerda ou de direita? O que nós temos que resolver para ter estrada que funciona, para ter moradia, para acabar com as favelas, para fazer a economia crescer, para fazer as pessoas saírem do Bolsa Família? Eu não quero, assim, uma das coisas que rolam muito no Maranhão é assim, não, um monte de gente na minha cidade está com Bolsa Família. Eu não quero que as pessoas estejam no Bolsa Família. Falo olhando para a câmera. Eu vou diminuir o número de pessoas no Bolsa Família. Aqui no Maranhão, marmanjo que tá ganhando Bolsa Família com 25, 26 anos, achando que é legal, só que vai fazer um bico, vou botar você pra trabalhar, vai ralar, vai ter frente de trabalho na tua cidade. Papo reto, entendeu? E vamos fazer a atividade econômica crescer. Aqui no Maranhão, uma dica para as pessoas, o maior ICMS do Brasil, que é o Imposto de Circular Mercadoria e Serviço, é o mais alto do Brasil. Como é que um estado tão pobre como o Maranhão cobra o maior imposto e não entrega nada com esse imposto? Uma das piores educações, uma das piores sistemas de segurança que a gente tem no Brasil, está no Maranhão, e ainda cobra imposto tão alto. Então, o que eu falo para todo mundo é, se a gente focar no problema, chutar os ladrões que tem no meio do caminho, a solução tá aqui. Tanto que o próprio Maranhão, o Maranhão tá fácil, tá? É mais difícil você crescer o Ceará, tem um clima muito mais complicado, a terra é árida, do que aqui. Aqui tem terra boa pra tudo quanto é lado, tem energia elétrica, tem rios, tem água abundante, dá pra desenvolver com agro, tem um porto muito bom, tem acesso ao Atlântico Norte, aos Estados Unidos, à Europa, ao Canal do Panamá muito mais fácil, dá pra transformar o Maranhão numa potência. O problema é que tem um trabalho de profissionais. Os políticos daqui são profissionais, a começar o tal do Brandão. Eles são muito profissionais de deixar o Estado uma porcaria. E aí as pessoas não acordam. Eu tô aqui para despertar. Minha missão, o nome do partido nosso é missão, é despertar as pessoas. Se elas me elegerem para presidente da República, eu vou fazer uma revolução, eu vou tornar o Brasil um país sério. Só que se minha candidatura já servir para acordar as pessoas, é algo incrível. Eu fico até mais feliz se a gente despertar as pessoas. Preciso que elas despertem pro problema.